sim, Jesus está no novo e ele festejou as festas, celebrou as festas e nos ensinou como que a vida dele, como o plano da redenção, na obra da vida de Cristo, está refletida, está como sombra na celebração dessas festas. Então nós simplesmente estamos celebrando Jesus. Sua obra, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo, e vamos ainda celebrar e profetizar a sua segunda vinda com as outras festas. Então hoje a gente vai dar uma passada rápida em todas as festas para a gente não... para a gente ter o contexto, né? Vamos falar da Páscoa, de Asmos, de primícias. Antes de nós chegarmos em Pentecostes, vai que você nunca ouviu falar do assunto, assim você não fica, ninguém fica boiando. Qual é o nosso tema desse ano de 2023? Ele tem sido um contínuo, ele vem vindo desde 2020, 2021 e 2022. Para quem veio na ministração de 2021, a 2022 está bem parecida com essa, a gente acrescentou algumas coisas, mas por que está parecida? Bom, primeiro que Pentecostes sempre vai ser Pentecostes, a lei foi dada no Sinai, o Espírito Santo veio em Sião e eis-nos aqui com o Espírito Santo agora. Então o tema ele se repete. É uma celebração cíclica para nós nos lembrarmos do que Deus fez, mas também é algo que nos prepara para o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. E nós estamos num momento de transição de eras. O que é isso? A era na qual nós estamos está chegando ao fim. E a era que será inaugurada pela vinda de Cristo, a sua volta, o seu retorno, está muito próxima. E nós estamos bem nessa transição, nesse território em que a mamãe está chegando nos 9 meses e ela já está meio assim, a qualquer momento começam as dores de parto. Esse é o momento das dores de parto é o momento da transição de reinos, é o momento em que a gente vai passar pela saída de um governante e a chegada de outro que o vai depor. O feroz rei e conquistador, o leão da tribo de Judá, ele vem e ele vai destituir o imperador atual deste mundo, Satanás e suas hostes. E ele estabelecerá, Jesus estabelecerá o seu reino aqui. E nós estamos nessa transição, então nós precisamos estar ainda mais antenados no que Deus está falando, no que Ele está fazendo, porque nós vamos entrar em parceria com Ele nesse tempo. Por que é uma sinergia de reinos? Porque Deus está mobilizando os anjos, o exército dos anjos, para trabalhar em conjunto, em sinergia com o exército dos santos. E nós vamos ver essa mobilização cada vez mais patente, cada vez mais visível para nós, porque o Senhor vai começar a aguçar os dons espirituais. E nós vamos começar a ter visões cada vez mais, não só a percepção dos anjos que estão ao nosso redor, mas a visão dos anjos que estão, de fato, a visão aberta de que eles estão nos ajudando. Eles na tarefa deles... E nós, na nossa tarefa, vamos juntos trabalhar nessa transição de reinos. Mas para isso a gente precisa estar antenado, isso tem que estar no nosso radar, a gente precisa saber que isso está acontecendo, senão a gente meio que vive la la land e não sabe de nada e passa batido. Mas Deus está chamando e levantando um remanescente que entende, que ouve, que participa, que está ciente, que tem a intencionalidade na adoração, na intercessão e nos decretos e em toda a movimentação que o Senhor vai fazer aqui ainda com sinais, milagres e maravilhas nesses últimos dias. Em nome de Jesus, amém? Essa transição de eras, onde acontecerá uma sinergia de reinos, é quando a igreja gloriosa se levanta para a abundante colheita dos últimos dias. Quem quer ser igreja gloriosa aqui? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos declarar, vamos começar declarando, vamos juntos? Jesus, Tu és a luz do mundo, somos Tua igreja e estás em nosso meio. Enche-nos do Teu Santo Espírito e faz de nós também luz para este mundo tenebroso. Joel 2, versículo 28. E depois
Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Que dias são esses? Esses são os dias dos abalos antes da vinda de Cristo. Nós não entramos exatamente nesses dias dos abalos, mas nós já entramos nos dias em que Deus está levantando esse remanescente e preparando. A gente está na reta final do treinamento. Nós precisamos despertar. Igreja de Cristo, desperta em nome de Jesus. São Paulo, Igreja de São Paulo, desperta em nome de Jesus. Igreja brasileira, levanta-te, resplandece, pois é chegada a tua luz. Desperta-te, tu que dormes, pois o tempo é chegado e o tempo é agora, em nome de Jesus. Deus ainda vai mostrar maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Tudo que está nos sinais do Apocalipse, Deus vai nos mostrar. Junto com esse grande avivamento que está chegando para esses dias. Obrigada, Senhor. Vamos então entender um pouquinho a respeito dos Moadim. Repete comigo, Moadim. São os tempos determinados de Yahvé, ou, como muitos conhecem, as festas de Yahvé. Nós temos 7 festas, Pesach, Hag Matzah ou Hag Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Não falo hebraico, mas que eu gosto de arrastar aquele sotaque lá, eu gosto. Vamos entender melhor. Joguei um monte de informação para você. Vamos entender no Beabá. Moadim. O que são Moadim? O que são as festas de Yahvé e por que nós celebramos as festas de Yahvé? Resposta mais rápida, simples, curta e grossa, porque Deus mandou. Mas Deus mandou... Para quando a gente é bebezinho, serve. Para quando a gente amadurece um pouco, a gente quer saber os porquês da coisa, né? A criança que Deus fala assim, o pai fala assim, não pode colocar o dedinho na tomada. A criança vai colocar o dedo na tomada, vai descobrir por que não podia colocar o dedo na tomada, sem uma explicação racional, vai descobrir que fez ai, 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 ui, ui, né? E Deus fala para nós coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer, e muitas vezes nós não entendemos os porquês e somos bombardeados pelas narrativas desse mundo e decidimos que as narrativas venceram e Deus é uma lenda. E então não vou querer realmente fazer o que Ele me manda ou não me manda fazer, porque nós não entendemos os princípios espirituais que nós não enxergamos. Então, por exemplo, acho que eu falei isso num dos meus últimos vídeos. Por que Deus diz que o sexo deve ser entre um homem e uma mulher? Um homem tem um pênis, desculpa falar assim, uma mulher tem uma vagina, ok? Um homem e uma mulher dentro de uma aliança de casamento, seja lá como funciona isso, através das eras e nas nações com as suas leis. Quando Deus nos diz isso e Ele fala não adultere, não fornique, não pratique a imoralidade sexual, Ele está nos protegendo de coisas que nós não enxergamos e, portanto, não entendemos. Pode ser algo prazeroso, mas quando está fora do prumo, do princípio que Deus estabeleceu, vai causar, se não grandes feridas e machucados, provavelmente vai chegar até a morte. E então Deus nos manda celebrar festas, pelo menos aqui não é um não, né? Não é não farás, não farás, não farás, não farás, não farás. Tudo que Ele manda a gente não fazer é porque Ele está colocando uma cerca de proteção ao nosso redor. Tipo, não anda para aquele precipício, porque tem um vento forte ali, ele pode derrubar você e você vai cair lá embaixo, no abismo, vai morrer. Olha, tem um negócio chamado lei da gravidade, que se você chegar ali naquela varanda e decidir, né, pôr uma perninha para cá e uma perninha para lá, aquilo vai te puxar para baixo, tu vai cair lá no chão e vai te espatifar e vai morrer. Então, quando Deus diz não faça, é porque existem princípios espirituais invisíveis que nós não conhecemos, mas que Ele está vendo, então Ele nos protege. Até que nós amadureçamos e cresçamos, e aí a gente sabe por que não. Por que não pode? Quais são os efeitos colaterais daquela droga, daquele ato, daquela ação? E no que diz respeito às festas, Deus nos manda celebrar porque nós estamos lembrando, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Nós estamos lembrando aquilo que Ele fez para nos resgatar da morte. E você não celebra Natal? Não tem gente que celebra Natal?
Natal fora de época, né? Porque Jesus não nasceu no dia 25, 24 de dezembro. Mas nós celebramos porque faz parte da vida do nosso Salvador. No entanto, nós abandonamos as festas que ele nos mandou celebrar, a sua morte principalmente. Asmos, primícias fazem parte desse pacote da primeira vinda de Cristo. O Pentecostes, o Espírito Santo veio, e depois nós temos festas que vão nos levar a celebrar as bodas do Cordeiro. Tudo é a respeito dele. Nós devemos celebrar a Jesus todos os dias das nossas vidas, mas há momentos especiais que ele preparou para que a sua eclésia, para que o seu povo se reunisse, porque algo acontece, portais são abertos quando a comunidade da fé se reúne em comum acordo, em unidade com o Espírito Santo, para celebrar algo que ele mandou que nós celebrássemos. Então, bem, resposta curta e grossa, Deus mandou. O que são? São tempos instituídos por Deus, são ciclos de comunhão e ciclos de bênção. São momentos em que Ele nos chama para estar com Ele. Imagina o dono de uma empresa, ele faz várias festas, várias celebrações, várias coisas, não sei como é que chama, esqueci como é que chama, faz tanto tempo que eu não estou no mundo corporativo. Confraternizações para os seus funcionários. Fim de ano, sei lá, celebra alguma coisa legal que aconteceu grande na empresa, né? E aí você fala, não, para que eu vou lá celebrar? Vai ter comida, bebida, alegria, para que eu vou? Não, você vai. E Deus nos chama 7 vezes ao ano, ou 3 vezes ao ano, pelo menos, para nós estarmos junto com Ele, celebrando, nos alegrando. Por que não ir? Né? Parece que o inimigo ele coloca sobre a igreja um manto de entenebrecimento e a igreja decide que ela não quer porque isso é legalista, isso é do Antigo Testamento. Você quer uma coisa mais, um pensamento tão estúpido como esse? Jesus é a lei do Antigo Testamento, ele é a lei. Ele é o verbo vivo que se tornou carne. Não vou falar mais para não ofender ninguém. Corro esse risco. Muito bem, as festas são encontros de Yahvé, são marcados por ele e são encontros com ele. Ele não marca só para nós nos reunirmos, ele marca porque ele vem, e ele vem numa manifestação diferente nas festas. Ele pode ter manifestações ímpares todos os dias da sua vida, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso à sala do trono, nós podemos estar com ele o tempo todo o tempo, né? Mas há momentos de portais nessas festas, que Deus movimenta algo diferente. Essa movimentação ela vem porque Ele estabeleceu aquele tempo e vem porque a nossa obediência entra nessa mobilização que Deus fez. Pense, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de entender essa questão de portais, né? Pense, por exemplo, os satanistas. Os satanistas, eles têm as datas específicas com as conjunções dos planetas, com, como é que chamam? Os solstícios, era essa a palavra que eu estava procurando, os solstícios. Por que que eles procuram essas datas? São datas em que os portais entre céus e terra estão mais abertos, estão mais favoráveis. Por que que Deus fez isso? Eu não sei, foi Ele que fez, tá? Mas quando nós entramos nos portais, nos tempos que foram favorecidos e que o inimigo usa, e nós entramos nesses tempos sem o Espírito Santo, isso é feitiçaria. Sempre que nós nos movemos sem o Espírito Santo nos guiar e nos levar e nos mover, nós estamos indo sozinhos. Nós estamos tocando esferas que não temos proteção para tocar. Estamos transitando em regiões que não temos proteção de Deus para transitar. Não existe lugar que é fora de limites para nós. É que nem, como no Jardim do Éden. No Jardim do Éden eles tinham acesso a todas, centenas de árvores. Só tinha uma que eles não podiam tocar. Era a prova da obediência, a prova da filiação, a prova do amor, a prova da fidelidade. Estava em uma.
E aí todo mundo fala que Deus ruim porque ele não queria que a gente conhecesse. Não, você já tinha todo o conhecimento porque você estava nele, vestido e revestido de Cristo, coroado de glória, cheio do Espírito Santo, todo o conhecimento estava já em ti. Você não precisava conhecer a queda. Você não precisava conhecer o mal. O que é conhecer? É ter intimidade com. Então Deus nos dá tudo, menos isso. E eu digo, não, ele é ruim, porque eu não quero só tudo, eu quero isso também. Mas não entendo que é como a lei da gravidade, que me puxa para baixo e me mata. Quando Deus abre portais, eles são mais poderosos, os portais que Deus abriu, do que os portais que o inimigo usa. E nós temos toda a segurança com o Espírito Santo no nosso espírito de acessar esses portais, de transitar nas regiões celestiais por meio desses portais, e nesses dias que Deus estabeleceu. Parece que há uma unção, há um poder, há uma glória, como aquela que aconteceu lá no Sinai, quando Deus desceu com o seu trono sobre a montanha, e a montanha recebe fogo. O fogo, porque houve um clash, um confronto entre as trevas aqui embaixo e a glória de Deus que descia. E aquilo fez com que as estruturas físicas do Monte Sinai fossem abaladas fisicamente, queimadas fisicamente. O estrondo que aconteceu com relâmpagos, trovões e vozes foi um choque como se fosse uma bomba atômica. Esse foi o impacto do portal de Pentecostes lá atrás com Moisés. Como foi o impacto do Pentecostes no Novo Testamento, em Atos 2? Qual vai ser o impacto do Pentecostes nesta era, se a igreja aprender a transitar por meio desse portal, com a intimidade com o Espírito Santo, nessa explosão, nesse estrondo de glória? Qual vai ser o impacto sobre a terra, sobre a colheita, sobre as vidas, sobre a atmosfera? Vai ser espetacular. Vai ser algo espetacular. Marca, por gentileza, aí essa minutagem para fazer um short. Voltando para o básico. Deixa eu só parar um pouquinho e orar. Papai, nós te agradecemos por esse tempo glorioso que o Senhor nos deu. Teu portal é amanhã. A gente está estendendo ele um pouquinho aqui para nós hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor é a nossa cobertura. O Senhor é a cerca de fogo ao nosso lado. O Senhor são as vestes do sangue de Jesus que nos vestem e nos revestem. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa fé e nós cremos que o Senhor está nos revestindo de um poder e de uma autoridade para os tempos que estão por vir, como nós nunca vimos antes. Senhor, eis-nos aqui. Hinene Adonai, Hinene. Se precisar quebrar o vaso para ele estar pronto, eis-me aqui. Quero ser um vaso pronto para receber o teu azeite, um vaso pronto para receber o vinho novo, um vaso pronto para receber o trigo, um vaso que possa conter toda a tua glória necessária para que as vidas possam vir a ti, um vaso que contenha águas vivas que estão sempre sendo movimentadas, que estão sempre sendo um refrigério, que estão sempre gerando cura. Sim, Senhor.
Estende a tua cobertura por toda esta casa. Os 4 cantos dessa propriedade, em nome de Jesus. Terekita laramatsur, morgatatsuri ababash, nossos bens, nossas casas, nossas famílias, nossas empresas, tudo que diz respeito a nós, nas dimensões do Espírito, seja coberto agora pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Recassatakalarabas. O tempo é agora. O tempo é agora. O tempo é agora. Xarabakatsivrata kalarabasore bababasharabaturia. Turikliatan